Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, alienação parental. Você já ouviu falar sobre isso? Alienação parental são aqueles diálogos abusivos direcionados a crianças ou adolescentes com o intuito de difamar um dos genitores ou responsável. Falar que o pai é mau ou que a mãe não presta. Uma interferência psicológica que, em muitos casos, chega a ser cruel e afeta a formação de laços afetivos com um dos pais. Desde 2010, a Lei 12.318 coíbe a alienação parental. A norma foi pensada para proteger as crianças durante o processo de separação em ações conduzidas pelas varas da família. Ocorre que essa lei tem sido contestada por juristas e parlamentares por estar sendo usada contra mulheres que denunciam homens por violência doméstica e até por abuso sexual dos filhos. Alienação parental. Esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. Antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada no centro do vídeo, tenho pele clara, estou loira, visto uma calça amarela, uma blusa preta e um sapato bege. Hoje a conversa é com a advogada especialista em direito da família e direitos da mulher, Vivian Bauer. Vivian, seja bem-vinda ao programa Toda Mulher. A gente vai falar sobre esses desafios, mas primeiro se apresente para o nosso público. Obrigada, Márcia. Às telespectadoras do Toda Mulher, muito obrigada pelo convite. Sou Vivian Bauer, advogada de direito de família e sucessório, direito das mulheres. Sou advogada em um escritório de advocacia, militante nos direitos das mulheres e que combate constantemente todos esses direitos violados por homens ou mulheres de direitos de mulheres, crianças e adolescentes. Então, Vivian, a gente estava falando da alienação parental aí, antes de começar o programa a gente falou que é uma dúvida muito grande a respeito dessa questão, que ela é muito comum, principalmente em processos de separação. Dificilmente um processo de separação, ele não implica dor. As dores, as pessoas se magoam, as pessoas discutem, infelizmente é algo que é muito ruim, principalmente para quem tem filho, às vezes esse processo é muito complicado. E aí a alienação parental, como eu falei, ela nasceu com o propósito de proteger as crianças. Mas por que isso não tem acontecido? Por que essa lei está sendo questionada, Vivian? Então, essa lei ela tem sido questionada justamente porque ela não está tendo a efetividade com a qual ela se propôs em sua existência, qual seja aos direitos das crianças, a preservação desses direitos. Pelo contrário, tem havido a violação do direito de crianças e adolescentes. Em que sentido? Assim, a informação de que, por exemplo, a palavra da mãe, não é? Ela está sendo questionada. Quando ela diz, olha, eu preciso afastar meu filho porque eu tenho um ex-marido violento. E aí ele utiliza a alienação parental para acusá-la e deslegitimar a palavra dela perante a justiça. É esse tipo de efeito que ela está tendo, está acontecendo nas varas de família? Isso é comum acontecer? Infelizmente sim, Márcia. E o principal, em crianças muito pequenas, existe a implantação de falsas memórias na vida dessas crianças. Não é que não haja alienação parental por mães, existe. O problema é que a lei tem perdido a sua eficácia nessa proteção, tanto por mães quanto por pais, porque o índice de pais, homens, genitores, que geram autoalienação parental. O que seria esta autoalienação parental? Eles geram as situações onde eles se vitimizam de um caso inexistente, onde eles de fato se ausentam da vida desses menores, eles de fato geram situações para que aquela criança, no caso, por exemplo, de abandono afetivo, abandono financeiro. É aquela frase assim,
eu não vou porque tua mãe não gosta de mim, porque tua mãe não quer, jogando a culpa no outro. Perfeitamente. Esses responsabilizando casos, a mãe por uma escolha dele. Por uma escolha dele, só que muitos se vitimizam em que sentido? Eu não vou porque a sua mãe está me cobrando pensão. Como se não fosse uma obrigação e como se a presença física, a afetividade ao menor dependesse do fato de ele ter que pagar pensão ou não. Como a mãe acaba sendo injustiçada, como se ela estivesse cobrando um valor indevido do pai. Ele vai gerando toda uma problemática na cabeça daquela criança que quer a qualquer custo a presença daquele pai e que acaba culpando a mãe. Então isso gera danos no convívio com a mãe, que é aquela que de fato está com a criança, que de fato tem aberto mão de sair, de trabalhar para permanecer com aquele menor, ou até mesmo multitarefada, tendo que trabalhar muito mais para arcar com a parte que o pai deveria arcar, seja na afetividade, seja no valor financeiro. Então esse pai, ele gera autoalienação parental para culpabilizar as mães. E não é somente a voz das mães que tem sido caladas nas varas de família com base na lei da alienação parental, mas as próprias crianças se tornam invisibilizadas neste processo. A voz daquela criança, ela não tem tanto poder, se não for pelo estudo psicossocial, que existe pelo núcleo de vários profissionais da área, assistente social, psicólogos, para chegarem à conclusão se de fato aquela criança tem sofrido ou não aquela alienação, só que dura uma média de 2 anos um processo. Até lá aquela criança já passou por tantas situações, a mãe... O prejuízo emocional é enorme. Enorme, inclusive para a mãe. E como é que faz, assim? Explica pra gente, porque além dessa questão da pensão, quando existe a separação, quando a mulher busca o direito da pensão alimentícia, gente, é um direito da criança. Exato. A pensão alimentícia é um direito da criança. E sempre a mãe, quando vai buscar a justiça, em busca desse direito, sempre tem aqueles problemas. A problemática de ter que ouvir esse tipo de coisa que você acabou de falar. Porém, que outros tipos de alienação parental, você que é experiente, que atua na vara da família com o direito da família, que outros tipos de alienação parental são comuns? As falsas memórias. Implantar na cabeça da criança fatos inexistentes. Por exemplo, dizer que a mãe falou algo que a mãe não falou. Que a mãe, por exemplo, tua mãe te deixou sozinho em casa. A criança não vivenciou aquela situação, mas de tanto ser falado, implantado em sua memória, a criança acaba acreditando. Então isso é um exemplo de falsas memórias que é muito comum e que isso implica em toda a vida da criança até a adolescência, quiçá adulta. E isso durante a audiência na vara da família é identificado? Consegue ser identificado? Por meio do estudo psicossocial, que infelizmente é uma média de 2 anos. De 2 anos, não é? Além desse tipo de falsas memórias, aquelas difamações também são? Sim, são bastantes. São bastantes difamações, como a mãe que está se utilizando do dinheiro da pensão para luxar, para viajar, para comprar coisas para si, o que não é verdade. E na imensa maioria das vezes, aquele dinheiro da pensão não dá nem para pagar tudo. Muitas vezes a pensão alimentícia, ela não é nem proporcional ao que de fato o pai deveria pagar, porque a pensão alimentícia ela é com base na necessidade, possibilidade e proporcionalidade do que a mãe pode pagar, do que o pai pode pagar e das necessidades daquele menor. E muitas vezes a mãe ou o genitor que fica com a criança, que a gente chama residência base, que muitas pessoas confundem guarda compartilhada com regime de convivência. A guarda compartilhada não é nada além o poder de decisão sobre a vida do menor. Agora, aonde a criança vai morar é a residência base. E a forma como os pais vão conviver com aquele menor é o regime de convivência. Então, na maioria das vezes, a confusão se encontra no regime de convivência. Quando aquela criança sai da residência base, que é morando com a mãe ou morando com o pai, e vai para a casa do outro genitor,
praticar esse regime de convivência. Então, ali, naquele momento, quem está recebendo aquele menor no regime de convivência, na maioria das vezes, é o genitor, começa a implantar na cabeça da criança: olha, tua mãe nem queria deixar você vir, eu tive que lutar muito para conseguir ver você. Ah, eu ligo para você e sua mãe esconde o celular, sua mãe não atende. Quando aquele pai nunca procurou, quando aquele pai se eximiu de suas responsabilidades, tudo isso é uma prática corriqueira na justiça brasileira e por esta razão a lei de alienação parental tem sido tão debatida para sua revogação. A gente vê que essas contestações elas têm existido principalmente por conta desses casos em que a mãe denuncia o homem, o ex-marido, por violência doméstica e também por, infelizmente, abuso sexual. A gente sabe que esses casos existem, que os registros são bem menores do que, de fato, eles acontecem na realidade, tanto na violência contra a mulher quanto na violência contra a criança e adolescente. Mas, mesmo assim, o que é que acontece? Que a justiça ela é cega mesmo, não consegue ver, precisa realmente passar por todo esse processo. A criança tem que esse atendimento psicossocial, primeiro, para identificar, já que existe uma ordem da justiça, lá uma denúncia na justiça de que esse homem cometeu violência doméstica, a lei ainda está servindo para meio que passar a mão na cabeça desse homem. Existe uma grande burocracia, Márcia. A justiça brasileira ela é completamente burocrática, onde você precisa passar por diversos locais, revitimizar todo mundo, as vítimas, cansá-las, constrangê-las para quiçá serem ouvidas. No caso de uma criança, normalmente não adianta você ir somente na vara de família. Inicialmente, é até interessante que encaminhe para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Paralelamente a isso, informar na vara de família, mas sinto informar, dificilmente será analisado na vara de família. Muitos advogados que atuam, mas que normalmente também não têm tanta experiência, às vezes não compreendem que é muito melhor encaminhar paralelamente à vara da infância e juventude, porque lá eles analisam os maus tratos a menor. E lá a lei de alienação parental será mais facilmente analisada. Os casos serão mais céleres no caso, por exemplo, de abuso de menor, os maus tratos. Então, paralelamente ao processo na vara de família que está ocorrendo o processo de guarda, divórcio, alimentos, quando se trata de maus tratos a menor, eu já faço um processo paralelo e encaminho protocolo diretamente para a vara da infância e juventude, para que de forma liminar o juiz daquela vara tenha competência para decidir de imediato aquela situação. E como identificar que essa criança está sofrendo alienação parental? A mãe consegue fazer isso? Ou o pai, gente, também? Porque, infelizmente, há mulheres que também fazem isso. Às vezes, um avô que faz isso, é uma avó, é uma cunhada, alguém faz isso. Né? Como é que faz para identificar? Tem um jeitinho de identificar antes que essa criança tenha esse prejuízo emocional? Infelizmente ou felizmente, hoje nós conseguimos mais facilmente por meio de prova documental. É a prova por vídeo, por fotos, prints de conversas de WhatsApp, outros meios de redes sociais. Então é realmente pela comprovação, junto aos autos esta comprovação, e este processo será encaminhado ao núcleo interdisciplinar para o estudo psicossocial. O maior problema que o Poder Judiciário poderia resolver nesse sentido, no nível de celeridade de análise desses processos, era aumentar o núcleo, os profissionais do núcleo interdisciplinar para análise dos estudos psicossociais, porque é muito carente de profissionais para a demanda existente, que não é somente para varas de família, mas para as varas criminais e todo o fórum. É uma equipe muito pequena. Tem números, vocês têm uma estatística assim, de quantidade de processos que estão na justiça, na vara da família, por exemplo, envolvendo esse tipo de ação? Tem muito tempo, ano passado, salvo engano, eu tive acesso a um número
que era uma média de 2.000 processos para serem analisados, mas eu não sei atualmente enquanto se encontra, porque quando eu procurei saber foi justamente em razão da falta de celeridade em alguns casos que demandavam urgência. Agora você, enquanto advogada, mulher, qual o teu conselho para uma cliente? Como existe essa demora, não é, na solução dessa questão que é tão sensível, que é tão urgente para criança, pois afeta o emocional dessa criança, sabe-se lá como ela vai crescer, que adulta ela vai se tornar por conta desse prejuízo emocional, porque, gente, já pensou, é um pai, é uma mãe brigando, a criança sonha em ter os pais juntos, mas pelo menos com um bom diálogo, uma harmonia suficiente para que todos vivam em paz. Qual o teu conselho para essas mulheres que estão aí passando por isso, ou para se proteger e proteger a criança enquanto as coisas não se solucionam? O meu conselho inicialmente sempre é para que essas mulheres inicialmente procurem ajuda para si, terapia. Primeira coisa, eu pergunto, você já está fazendo terapia? Porque em processos de família nós estamos tratando de vínculos afetivos, né? Então é bom que busque terapia, porque vai precisar. É um processo demorado, é um processo emocional, né? E nós estamos falando dos vínculos ou do desvinculamento afetivo ou de patrimônio, então elas vão precisar. Segunda coisa, nos casos das demoras dos estudos psicossociais, nós já estamos conseguindo, a passos lentos, mas já estamos conseguindo, com que a justiça aceite pareceres de psicólogos fora do núcleo do estudo psicossocial, justamente pela demora. Então, quem tiver condições para contratar de forma privada, é interessante que recolham nomes de determinados profissionais, encaminhem ao judiciário, ao juiz daquele processo, para que eles possam definir, não será uma escolha sua, mas do próprio judiciário, qual será o parecer de qual profissional que ele vai entender que será ouvido. Então, por fora, você já consegue encaminhar para celeridade. Paralelamente a isso também, que a criança, se puder, de alguma forma, iniciar um psicólogo, psicóloga, para ajudá-lo a entender as suas emoções, entender o que de fato é realidade, o que não é, se o que ele está vendo, ouvindo corresponde, e acima de tudo, para que ele possa saber que papai é papai, mamãe é mamãe, os dois o amam, podem estar naquele conflito inicial, mas que o foco no final será para o bem deste menor, que na verdade desde o princípio sempre deveria ser o foco o menor, que é o bem maior de qualquer pai e de qualquer mãe. De fato, verdade. Pena que demora um pouquinho a acalmar os ânimos, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo, Vivian, e volta já já para continuar essa conversa, viu, gente? Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje a nossa conversa é com a advogada e especialista em Direito da Família e Direitos da Mulher, doutora Vivian Bauer. Vivian, a gente estava falando sobre essa questão da alienação parental, que é muito mais comum do que a gente imagina, que é um tipo de violência que afeta as crianças, os filhos, mas afeta a mulher também, né, a mãe principalmente, que nessa via cruz de tentar conseguir garantir o direito da criança, ela passa por diversas situações de violência, inclusive durante as audiências, não é? Dificilmente você vai não encontrar alguém que tenha uma experiência, uma mulher que tenha uma experiência negativa, que não tenha tido uma experiência negativa nesse processo, não é? Que tipo de outras violências existem, né, dentro desse processo que a mulher precisa, né, se cuidar? Olha, nós falamos muito porque já é um fato existente também para o conhecimento de mulheres e de homens, que é a violência psicológica. A violência psicológica, ela tem como objetivo manipular, constranger, limitar os pensamentos e ações daquela mulher. Então, isso ocorre
dentro da justiça, ocorre dentro dos processos, quando até mesmo por meio de difamação, onde começam a relatar situações completamente desnecessárias para o deslinde da ação. Então, muitas vezes nós pedimos até desentranhamento de determinadas informações que ferem a dignidade da pessoa humana, daquela mulher, e nós pedimos que a justiça seja feita com base no atentamento, no julgamento do protocolo de perspectiva de gênero, porque isso era muito invisibilizado anteriormente e hoje nós já conseguimos, por meio do próprio CNJ, com que sejam analisados e sejam julgados com base no protocolo da perspectiva de gênero, para que essas mulheres não sofram tanto no deslinde processual. Porque a gente percebe que muita gente percebe. A gente vive numa sociedade que infelizmente é machista, que ainda tem aqueles resquícios do patriarcado, em que o homem tem é a figura central, então o que ele diz acaba valendo muito mais do que a mulher. Mas que bom que a gente está vendo esse avanço na justiça. Durante os processos, existem queixas de decisões que são decisões que favorecem o lado, digamos, um dos lados por questões de machismo. Você sente isso? Esse machismo ainda está muito impregnado assim no judiciário, você percebe muito. Isso? Infelizmente, sim. Outro dia, recentemente, eu tive uma decisão, eu requeri alimentos provisórios à mãe e ao menor. Em própria audiência de conciliação, os pais conseguiram resolver os alimentos para o menor, mas para a mãe não. E na decisão da juíza, ela também não deferiu, porque ela disse que a mãe poderia trabalhar. É óbvio que ela pode trabalhar, mas ela passou 10 anos apenas vivendo para a família, para o filho, sem trabalho. Ela está agora divorciada e sem meios para se manter. E ainda assim lhe foi negada, ainda que por tempo determinado, que era o objetivo, e ainda que fosse um salário mínimo, ao menos para a subsistência daquela mãe que mora com o filho. Então, ela vai viver da pensão do menor? Não. Ela precisa de um meio para se manter até que consiga um emprego, pois ela passou 10 anos fora do mercado de trabalho. Ou seja, é o trabalho de dona de casa que também é invisibilizado dentro do próprio Poder Judiciário. E aí, só para ficar claro, não só homens cometem machismo, gente, mulheres também cometem machismo. Isso é uma cultura que precisa ser mudada. As mulheres são reprodutoras do machismo, né? O machismo, ele é próprio do macho, né? Inerente ao gênero. Mas nós mulheres, pela própria construção social, nós reproduzimos esse machismo porque nós crescemos no meio. Então eu sempre falo para todo mundo que a forma de combatermos o machismo não é combater os homens, é combater o comportamento de ambos, tanto de homens quanto de mulheres, porque os homens também fazem parte dessa construção, né? E muitas vezes as mães reproduzindo esse machismo para os filhos. Ou quando elas dizem que a filha vai trabalhar dentro de casa, vai ajudar a arrumar a casa e também vai estudar e também vai cuidar de filho, e o filho homem vai ficar jogando videogame e estudar porque o destino dele é ser provedor. Enquanto o destino da menina é aprender a ser dona de casa. Ela vai ter um trabalho, mas ela também vai aprender a ser dona de casa, porque a mulher é ensinada a ser multitarefa. Exato, e aí você ainda tem que ouvir que a mulher não deve receber a pensão alimentícia porque ela precisa trabalhar. Exato. É uma narrativa um pouco confusa. E o que fazer quando a mulher se vê dentro de uma situação de uma audiência, por exemplo, que eu acredito que isso ocorra, numa situação que ela se sente, digamos, violentada por esse machismo, por esse comportamento. Porque há situações em que dá para perceber nitidamente. Quando a mulher se sente assim, quem que ela deve buscar? O que ela deve fazer? Dentro de um magistrado ou uma magistrada comete esse tipo de erro. O que fazer, doutora Vivian? A princípio, se isso ocorre em uma audiência onde todas as partes se encontram ali falando, narrando, eu peço para que seja consignado em ata tal comportamento, de quem quer que seja, do Ministério Público, da magistratura, da parte contrária, do advogado da parte contrária. Isso já ocorreu. Não é algo... A gente tem até um caso muito polêmico, não é?
daquela modelo, aquela que passou por uma violência, e a audiência era uma audiência híbrida. Sim. E tudo gravado, e mesmo assim ela teve que provar e reprovar e de novo, e toda aquela situação. Sim. Infelizmente é habitual. E principalmente porque os processos em varas de família são sigilosos. Então, quando isso ocorre, muitas até se sentem que possuem guarida jurisdicional porque é um processo sigiloso, que não será divulgado. Mas é importante divulgar sim, determinados excessos. Eu já fiz isso, de divulgar. E quando o advogado não intervém a favor do cliente, o que fazer em casos assim? Olha, nesses casos, aí só cliente e advogado, o próprio cliente, se ele entender que ele está sendo prejudicado, ou ele muda de advogado, ou ele acrescenta um advogado, ou se houve prejuízo, ele pode, por negligência ou por falta de conhecimento daquele advogado, da prática, ela pode inclusive estar acionando a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no caso seccional Maranhão, buscar o Tribunal de Ética e Disciplina e abrir um processo para apuração disciplinar. Geralmente dá medo de tomar esse tipo de atitude porque aquele medo do processo parar ou algo acontecer, mas é importante que a gente denuncie todo tipo de violência. E aproveitando que a gente está no mês da mulher, bora falar mais que tipo de proteções e leis existem para proteger as mulheres. A gente identifica dentro do ciclo de violência contra a mulher, a violência psicológica, você já falou, mas também tem uma violência que é muito comum, que é a patrimonial. Sim. Como fazer, primeiro explicar o que é a violência patrimonial, doutora Vivian, e como fazer para uma mulher identificar que ela está passando por isso e se proteger. Márcia, muito obrigada por essa oportunidade, porque falar do ciclo da violência sempre será importante, porque muitas mulheres, homens, a própria sociedade de forma geral, elas entendem que a violência é só quando é a violência física. E mal sabem que para chegar na violência física, no mínimo, já passou pela violência psicológica. Você não passa para a física sem ter havido a violência psicológica. Nós temos 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, sexual e física. E a violência patrimonial, ela é muito interessante de falar, porque as pessoas pensam que é apenas quando não há uma divisão proporcional, uma divisão igualitária dos bens. Mas não é somente isso, que é importante falar, porque nas varas de família o que mais ocorre é a violência psicológica e a violência patrimonial, porque muitas mulheres sofrem violência patrimonial nos processos de família pela ocultação de bens, de valores, porque normalmente os homens são os administradores dos bens do casal, dos valores, até mesmo por ser provedor. Mas precisam se atentar ao regime de bens escolhido. Se escolheram casar por meio do regime parcial de bens ou total de bens, você escolheu partilhar bens. Casamento nada mais é do que um contrato para decidir que tipo de regime patrimonial você terá. É um contrato. Não estamos falando de amor, estamos falando de contrato. Se você escolheu o regime de bens parcial, você escolheu partilhar. Então, por que no divórcio dificultar, ocultar, fingir que a outra parte não tem direito nos bens porque eu trabalhei sozinho? Não, você não trabalhou sozinho. Ah, ela era só dona de casa. Dona de casa tem trabalho não remunerado. Porque ela está lavando a sua roupa, ela está organizando o seu lar, te trazendo paz, cuidando dos filhos, para que você... E sempre foi assim, interessante que essa discussão ela é muito recente, Parece que descobriram agora que precisa ser remunerado. Exatamente, e isso me indigna, porque nós estamos com acesso a tantas informações, Nós estamos falando cada vez mais das violências sofridas. Repito, não só por mulheres, homens também sofrem violência, homens sofrem violência física, psicológica. Muita gente brinca falando, cadê a lei João da Penha? Não é que os homens não sofram violência, mas se nós formos ver o índice de violências sofridas por homens, cometida por mulheres, é um índice muito menor
menor. É por isso que nós valorizamos uma lei para as mulheres. E ela veio mediante a urgência, não é, da gravidade, da quantidade, da estatística e da gravidade da violência, porque a violência contra a mulher, ela é muito grave, ela é muito dura. O feminicídio já é o último ponto de uma violência que ela já vem ocorrendo. Se uma mulher entra em conflito com um homem, e eu não estou passando pano para ninguém, mas se uma mulher entra em conflito com um homem, resolve ali, tem uma discussão, vai para a agressão, ocorre infelizmente, resolve naquele momento. Uma violência contra a mulher, ela atinge. Se for um casamento com filhos, é um processo tão dolorido que afeta todos ao redor e pode chegar ao feminicídio, porque começa com ciúme, às vezes um tapa, vamos dizer, essa roupa não está boa, não vou te dar dinheiro porque o dinheiro é meu, e aí vai atacando a autoestima da mulher, até ela se sentir um nada. E aí, se um belo dia ela resolve romper com essa violência, corre o risco de ser morta, porque às vezes o parceiro, ele está num ciclo também de violência, porque se ele alimenta essa violência, a tendência é que se sinta mais no direito de cometê-la, não é? Muitos deles, né? Até chegar ao ponto do feminicídio, que é o ponto que não tem retorno. E aí que a gente para pensar. Por que, né, essas informações que você fala, que já existem, elas não são suficientes para tomar uma decisão? Márcia, infelizmente existe algo que as pessoas confundem. Dependência emocional com amor. O amor. Você falou do contrato, do amor, mas quando a pessoa casa, o amor está no ar. O amor está no ar. É. Só que amor é uma coisa, né? Amor é sentimento. E casamento, quando a gente fala de um casamento, que a gente coloca num papel, o papel é um contrato. Amor entra em papel? Amor não entra em papel. Mas é comum? Todas as pessoas que casam têm esse direito? Estou perguntando porque eu não sei, gente. Na hora do casamento civil já fica lá especificado. No caso do casamento civil, você precisa escolher qual regime de bens. Se você não escolher qual regime de bens, vai automaticamente para o regime parcial de bens. Que é o regime parcial de bens? Quando você casa, daquele dia em diante, os bens que vocês construirão a partir dali serão dos dois. O que era anterior ao casamento, o que é seu e o que é dele. Se você escolhe separação total de bens, tanto o que era antes do casamento quanto o que veio depois, o que é seu, o que é dele. Total de bens, o que era seu antes e o que era seu depois é dos dois. Então ninguém casa enganado, né? Não. Todo mundo já sabe como é que funciona. Então, assim, qual o teu conselho para essas famílias que têm passado por isso, que estão iniciando uma vida, também aquelas que estão passando, infelizmente, por esse processo de separação que não é bom? Qual o teu conselho para que, a gente voltando ao assunto da alienação parental, isso não se torne algo muito prejudicial para as crianças, os filhos, e também para os dois, né? Pais e mães têm direitos, é importante que todo mundo tenha sabedoria no lidar com separações, tenha sabedoria também com casamentos. Primeiramente, o combinado não sai caro, Márcia. Então, antes de casar, né, você precisa definir com seu parceiro ou com sua parceira como será a vida no casamento. Como será a divisão de bens, como será a divisão de despesas, quando tiverem filhos, como será, se alguém vai precisar deixar de trabalhar, se alguém vai ficar só cuidando ou os dois vão continuar trabalhando. Tudo isso precisa ser discutido durante o amor. Porque depois que vem um contrato, sai caro se você não define tudo isso. Então, eu sempre aconselho, para quem puder, fazer um pacto antinupcial. Porque é um contrato, é um pacto que você fará colocando tudo que vocês entenderem que é do direito um do outro, antes do casamento. Até mesmo se por acaso nós viermos a nos divorciarmos, fulana ficará com isso e aquilo, inclusive com a guarda dos filhos, receberá tanto de pensão. Você já define tudo antes do casamento. Mas isso acontece? Acontece.
Acontece. Mais frequência ou pouca frequência? Acontece, mas com pouca frequência, porque eu acho que falta divulgação para a sociedade, ou se não é falta de divulgação, é falta mesmo de preparo das pessoas. Porque as pessoas, o Brasil, infelizmente os brasileiros, eles acreditam que o amor não se pode falar em contrato, né? Eles acham, vou ferir o outro se eu conversar a respeito, se a gente definir como tudo deve ser. Esse sentimento é muito pro lado da mulher, não é? Muito mais pro lado da mulher. Às vezes o homem tem interesse em combinar, mas a mulher sente como uma desconfiança, quando na realidade pode ser muito mais benéfica para ela. Porque se você já define de logo com quem as crianças vão ficar, quantas crianças receberão de pensão, quem ficará na casa, como será a divisão, você, na separação, se por acaso vir o divórcio, já está tudo pré-definido. O problema é que, infelizmente, ainda por conta desse machismo na sociedade, quando a mulher quer falar sobre dinheiro, ela realmente tem medo de ser rotulada, ou ela é rotulada de ambiciosa, de uma pessoa interesseira, que é muito comum. Então a gente tem que mudar essa prática, porque é uma questão de se resguardar, de tornar a convivência a dois, né, mais segura para todos. E aí eu queria te agradecer, Vivian, pela presença no programa Toda Mulher, desejar boa sorte no seu trabalho e um mês da mulher maravilhoso, que você continue levando essa mensagem para as mulheres, sempre. Muito obrigada, Márcia, obrigada a todas as telespectadoras. Dá um feliz dia 8 de março, falar que nós gostamos de rosas, mas nós gostamos acima de tudo de respeito. É o que nós esperamos, e o reconhecimento de todas as nossas lutas, porque o 8 de março é sobre isso, sobre o reconhecimento de todas as nossas lutas, e que nós não precisaríamos conquistar nada se nós já tivéssemos os nossos direitos preservados desde o princípio. Muito obrigada, feliz 8 de março. Que 8 de março se multiplique na vida de todos nós, que seja, na verdade, 365 dias do ano. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. O programa Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.